Deus de amor e misericórdia, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás, por nos permitir estar aqui, por termos tido o despertamento para a vontade de estudar. Estamos agora adentrando a pleiade de espíritos de Ivone Pereira, do Hospital de Maria Santíssima, Hospital de Amor, que acolhe a todos aqueles que desistiram da vida, mas que Deus, o Pai, não desistiu deles. Senhor, nosso Pai, nós acreditamos de todo o nosso coração que uma grande quantidade de espíritos acolhidos aqui na casa, para a sua melhoria, para acalmar as suas dores, possam estar também sendo convidados a participar do estudo que hoje se inicia. E nós desejamos intensamente também que os nossos pensamentos, as nossas vibrações sejam de amor, que possamos irradiar toda a boa vontade, toda a certeza na imortalidade da alma, na grandeza do nosso corpo que nos dás para o nosso crescimento, na grandeza de todos esses órgãos perfeitos que temos, e isso acrescentar também a eles a vontade de se projetar a uma nova encarnação. Graça te damos, Senhor, de todo o nosso coração, pela oportunidade que hoje se inicia. Sê conosco. Meus amigos, bom dia. Vamos então dar início ao livro Memórias de um Suicida, uma grande obra, um livro que merece nossos estudos e nossas reflexões. Para nós termos uma ideia da importância desse livro, certa vez perguntaram a dona Ivone Pereira, que é aquela senhora que está ali, muita gente não conhece, né? A gente vê muita foto do Chico, a dona Ivone está lá, e perguntaram para ela, depois das obras básicas, qual o livro que ela considerava o mais importante. E ela respondeu, Paulo e Estevão, do Chico Xavier, que narra a história do cristianismo nascente. E perguntaram para o Chico a mesma coisa, e ele respondeu, Memórias de um suicida, né? Mostrando a importância deste livro. E daqui a pouco nós vamos ver por quê. Então, vamos dar início vendo hoje o prefácio do livro, a introdução. Essa introdução, ela foi escrita pela dona Ivone Pereira. Então vamos lá. Devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que presinto se estenderá além da vida presente. Não fora a amorosa solitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos que prometeu, nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na terra sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível, e caso a condescendência dos céus tanto lhe o permitisse, e se perderiam apontamentos que desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida, penosamente vinha eu obtendo de espíritos suicidas que voluntariamente acorriam
às reuniões do antigo Centro Espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia, e a quem tenho os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Então veja, Dona Ivone começa a falar para nós do trabalho desse livro e como ele se originou. Gostaria de destacar o que a gente leu aí. Não fora a amorosa solitude desse espírito iluminado e se perderiam apontamentos que desde 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade. Refiro-me a Leon Denis, a quem atribuo as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Leon Denis também foi um grande trabalhador espírita. Quem já ouviu falar de Leon Denis? Muita gente não ouviu, hein? Um grande trabalhador espírita, não é? Ele é da época de Allan Kardec e ele deixou para nós vários livros importantes. Quem leu algum? Fala aí. Destino e da Dor. Depois da Morte. No Invisível. São obras magnânimas que a gente tem que ler, que vale a pena, né? São as obras clássicas do Espiritismo. A Dona Ivone começa a dizer que esse trabalho dela começou em 1926. Para a gente ter uma ideia, ela nasceu em 24 de dezembro de 1900. Em 1926, ela tinha 26 anos. Nessa época, o Chico Xavier contava com apenas 16 anos, porque ele nasceu em 1910. Então, veja, 26 anos e o Chico 16. O Chico, com 16 anos, embora ele estivesse começando a receber algumas páginas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, ele ainda não tinha projeção nenhuma, não tinha nenhuma obra escrita. Ele vai começar a escrever aos 18 anos, e o primeiro livro a ser publicado é o Parnaso de Além Túmulo, onde poetas brasileiros e portugueses se expressaram, não é? Então, a Dona Ivone Pereira antecede o fenômeno Chico Xavier. Então, veja a importância do trabalho dessa mulher. Mas ela diz que foi o Leon Denis que foi o responsável pela compilação e redação da presente obra. Na verdade, o livro traz como assinatura espiritual Camilo Cândido Botelho. Na verdade, foi um pseudônimo que eles usaram, né, acharam melhor, mas o espírito é Camilo Castelo Branco, escritor português que se suicidou, não é? O Camilo Castelo Branco começou a ter um problema, aos 65 anos de idade, ele começou a ter um problema de visão e não teve como recorrer, não tinha o que fazer, e ele acabou ficando cego. E ele, escritor, renomado, diante da sociedade, agora ele cego, ele não suportou a prova e acabou se suicidando, dando um tiro no ouvido, né? Então é esse espírito que vem e escreve pela Dona Ivone este livro. Mas o Leon Denis teve que compilar e redigir a obra. Por quê? Porque o autor espiritual, que não tinha conhecimento doutrinário, nem perspectiva moral da obra, escreveu apenas as suas memórias. O Leon Denis, então, depois veio fazer esse trabalho. Vamos ver aqui que ela explica. Durante cerca de 20 anos, tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual
piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência, engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. E durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável, cujas lições povoaram minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática, e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o seu ocaso, fala-me mais ternamente ainda no segredo do recinto humílimo onde estas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos suicidas com quem mantive intercâmbio por meio das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou e principalmente pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje de mim mesma indago a razão por que me distinguira com tanta afeição, se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzíssima, somente o possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina, porquanto, por aquele tempo, nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Então veja que interessante, não é? Vocês perceberam que ela escreveu esse prefácio. Ela diz que nunca teve cultura. Quando você lê essa introdução, né, que ela faz, é muito bem escrito, redigido, né? Mas o que ela diz ali? Que esse espírito Leon Denis a acompanhou durante muito tempo. E ela diz aí, sobretudo essas páginas, essas linhas que eu estou escrevendo, é sobre o amparo dele, não é? Então, a intuição do Leon Denis sempre esteve auxiliando a Dona Ivone. E ela diz que o espírito suicida que mais se aproximava dela pela sua assiduidade, né, foi esse escritor português, que ela não revela o nome, né, e que sempre a acompanhou também. Vocês lembram que no trecho que a gente leu aí anterior, ela fala que ela trabalhava no Centro Espírita de Lavras, em Minas Gerais, onde diversos suicidas vinham se comunicar. Aí a gente diz assim, nós temos aprendido que o espírito de um suicida, ele entra num estado de desequilíbrio muito grande. Quase que impossível um espírita com essa problemática, com esse desequilíbrio, vir a uma reunião e se comunicar. A Dona Ivone recebia esses espíritos no Centro Espírita de Lavras comumente, não era uma coisa rara, ela recebia esses espíritos. Aí a gente começa a entender os espíritos que vinham se comunicar através dela, suicidas, o livro que ela vai ser instrumento, um livro que trata sobre o suicídio, e aí a gente vê ela falar que tudo isso porque numa existência pregressa ela foi suicida. Mas quem ler os livros Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, são só experiências mediúnicas dela. E depois tem uma trilogia do Espírito Charles, que é O Cavaleiro de Númières, Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado, né? Então, todos esses 3 livros são continuidade de reencarnações de um grupo de espíritos. Ela está nessas encarnações presentes.
e você vai ver que em todos os livros tem uma mulher que se suicida, né? Então, tem uma estudiosa da Dona Ivone Pereira que fez uma compilação e uma averiguação das obras, das impressões que a Dona Ivone Pereira escreve, e ela conseguiu fazer a linha reencarnatória da Dona Ivone. Ela cometeu suicídio várias vezes. Então, daí a afinidade com tudo isso. Mas tem tantos suicidas que desencarnaram e nenhum vem com essa grandeza do trabalho que a Dona Ivone realizou. Logicamente que não, não é? A Dona Ivone foi preparada no mundo espiritual para que ela exercesse esse trabalho. Veja, quem se matou várias vezes, agora vem na tarefa de esclarecer. Mas não vamos pensar que a vida dela foi maravilhosa, né? Médium e tudo mais. Ela dizia que a mediunidade dela era uma mediunidade de expiação. Ela estava trabalhando, mas a dor que ela trazia, os problemas que ela trazia eram muito grandes. E ela diz, não é? Impuseram-me resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência, engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. Nos livros que são recordações da mediunidade dela, ela sempre fala, eu até comentei com o Divaldinho, parece até um traço negativo, né, pessimista, mas ela diz que durante a vida dela inteira, ela nunca escapou de um travo de dor que ela carregava a vida inteira. Então, a gente não sabe a luta que ela enfrentava, né? As dificuldades que ela passava. E a personalidade da Dona Ivone Pereira era uma personalidade introvertida, muito voltada para dentro de si mesma, muito exigente consigo mesmo, né? Então, todas as obras dela, ela escrevia na casa dela, né? A gente vai ver depois aí como que acontecia. Ela escrevia na casa dela, no quarto dela, reclusa, né? E a família diz que ela sempre foi assim, uma pessoa sofredora. Mas são os resquícios dessas encarnações de suicídio, não é? Depois ainda ela diz assim, ó, dentre esses espíritos suicidas, que teve intercâmbio, destacou-se, né, como a gente leu aí, o espírito que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de um fecundo e talentoso. Aqui chamaremos nestas páginas Camilo Cândido Botelho. Ali está o Camilo Castelo Branco. Então vamos lá, gente. Ela vai dizer aqui agora, ó. Chamar-lhe-emos nestas páginas Camilo Cândido Botelho, contrariando, todavia, seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Esse nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas e espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível, satisfeito por se sentir bem querido e aceito. Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária, copiosa e erudita. Não obstante, veio ele a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental, realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me então a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeito em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo, na época verdadeiramente atordoadores para mim. Porém,
muito mais frequentemente, arrebatavam-me, ele e outros amigos e protetores espirituais, do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar e descrevê-las, pois eu não era escritora para fazê-lo por mim mesma. Estas páginas, portanto, rigorosamente, não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias por meio de simples narrativas. Veja que interessante a faculdade mediúnica, não é? Da Dona Ivone Pereira. Ela diz aí, esta obra não é resultado de psicografia. Na psicografia, como nós sabemos, o espírito controla o psiquismo do médium e até mesmo funções do corpo físico, fazendo o médium escrever. Existe a psicografia mecânica, que é essa que o espírito controla o movimento do braço. Existe a psicografia semimecânica, que há o controle do braço, mas o médium psicografando sabe o que está escrevendo. E a psicografia intuitiva, em que o médium vai recebendo a intuição e ele mesmo, o médium, vai escrevendo, né? A faculdade dela era totalmente diferente. Então, vamos reforçar aí o que ela fala. Meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica. Estas páginas não foram psicografadas, pois eu via, ouvia as cenas que aqui descritas, observava as personagens, os locais. Então, como que acontecia esse fenômeno da Dona Ivone? Veja que interessante. No início, esse espírito, Camilo Castelo Branco, ela diz assim, ele me encontrou numa reunião, agora vocês imaginam, 1926, Centro Espírita de Lavras, em Minas Gerais, era o Cafundó, né? Lá um centro pequeno, né, com poucas pessoas naquela época, na fazenda às vezes, né, ela psicografava, na casa de alguém, e mais no quarto dela. Mas esse espírito a identificou e começou a escrever alguns ensaios literários, algumas pequenas mensagens. Tudo isso era um exercício para ela começar o trabalho. Então veja que em mediunidade existe todo um trabalho que vai sendo feito para que a sintonia entre médium e espírito aconteça. Um detalhe do Chico Xavier, ele recebeu aquele monte de poetas no livro Parnaso de Além Túmulo. Ele conta que quando ele estava trabalhando numa venda em Pedro Leopoldo, o serviço dele também era ir lá no fundo e aguar os canteiros de alho. Então ele estava aguando os canteiros de alho e, de repente, vinha essa de Queiroz, simplesmente, lá na horta, e declamava para ele um poema. No outro dia ele estava lá, vinha Casimiro Cunha, né, e declamava. Então ele disse que depois tudo isso já era um exercício para a faculdade mediúnica. Então a Dona Ivone começou a ir aos poucos, né, devagar, né? Mas ela diz, não eram psicografadas. Como que isso acontecia? Vamos descrever na casa dela, que foi assim, mais intensamente que ela recebeu. Lá a faculdade era intensa, o fenômeno era intenso. O que acontecia com a Dona Ivone?
Ela estava lá no quarto dela, fazendo uma leitura. Depois, então, ela ia deitar, não é? E quando ela adormecia, o espírito vinha, retirava ela do corpo, ela tinha total consciência, via tudo, tudo. E ele então começava a conversar com ela. Então, de repente, se ele fosse narrar alguma história, ele começava a contar para ela a história, e ao mesmo tempo que ele contava, ela via as cenas. Então, aquilo passava para ela como se fosse um filme, né? Um cinema. Né? Então, por exemplo, no livro Ressurreição e Vida, quem escreveu o livro por ela foi o Leon Tolstói. Então, ela conta que ele chegou e falou que queria escrever uma obra através dela. Mas ela disse assim, mas não vai ter condições, porque eu sei que é sintonia. E eu não sei nada de russo, não sei nada dessa cultura. Ele falou assim, não, você já teve uma encarnação na Rússia. E aí, magnetizou, ela voltou para a encarnação que ela teve na Rússia, e ele foi narrando para ela. Então ela diz assim, que ela, quando ele ia narrando, é como se ela estivesse dentro da história. Então ela começou a sentir. Então ele entrou num caminho, assim, lá, tal, apareceu a neve, ela disse que começou a ter frio. Era como se ela estivesse lá. Ela disse que sentia caminhar na neve, ela chegou a pegar a neve na mão, né? Então veja, como isso era completo para ela, né? Era um fenômeno intenso. Só que acontecia um fenômeno que a família já sabia, entrava no quarto, ela estava lá, estendida, dura, roxa, sabia que ela estava em transe mediúnico. Ela diz que ela entrava em processo de letargia profunda. Então ela ficava lá, arroxeava, o corpo dela parecia que tinha morrido. Né? Então ela estava lá, dura, né? E saía. Por que isso? Porque os laços que aprendiam ao corpo se desprendiam intensamente, deixando o corpo nesse estado letárgico. Ela teve esses fenômenos a vida inteira. A Cidinha está lembrando um caso, por exemplo, que ela tinha acho que 3 aninhos, e ela morreu, mas era a letargia. Todo mundo, velório e tal, ela dentro do caixãozinho. Não, na época a mãe não sabia, não. Não. Depois que eles foram entendendo como foi acontecendo, a primeira vez, pequenininha, e quando eles foram colocar, porque ela vestiram a menininha de anjo, que era comum naquela época, ela de anjinho, que foram prender o negócio na cabeça dela, ela despertou. Então veja como que o fenômeno era intenso. Então você vê que a vida dela foi marcada por esses fenômenos, né? Então, gente, é um trabalho árduo. Quando eu vejo uma obra dessa, aí eu falo assim, eu queria ser médium, escrever Paulo Estevão, escrever esse livro. A gente não sabe o trabalho que esses médiums passam, as lutas, né? Sobretudo a dona Ivone Pereira, que tinha um compromisso com a espiritualidade de escrever esses livros. Né? A mediunidade expiatória mesmo, de prova, de lutas, de sofrimento que ela teve. Né? Então, não eram psicografias. Vamos lá. Se descreviam uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente. A proporção que a palavra fulgurante de Camílio ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam, foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível e até agora mantidos no segredo das gavetas e não psicograficamente. Da psicografia, os espíritos que me assistiam apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo,
como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, não apresentando nem a feição romântica, nem as conclusões doutrinárias, que depois, para eles, criou o seu compilador. Por lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não o fez, pois teria, certamente, capacidade para tanto. Responderei que, até o momento em que estas linhas vão sendo traçadas, ignoro-o tanto como qualquer outra pessoa. Talvez eu mesma tivesse de dar ainda os testemunhos que mais tarde provei. Talvez não fizesse a tempo as renúncias indispensáveis ao verdadeiro intercâmbio com o além, ou a insuficiência dos meus cabedais intelectuais não permitisse facilidade a um classicista do seu valor, dada a pobreza de minha faculdade mediúnica. Jamais perquiri, aliás, dos espíritos, a razão de tal acontecimento. De outro lado, durante cerca de 4 anos, vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos, por motivos independentes de minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de participar sua próxima volta à existência planetária. Então veja, gente, como que o trabalho dela, né, foi grandioso. Quando ela estava nesse fenômeno que a gente descreveu, ela ficava lá, né, às vezes horas lá no plano espiritual. Depois que terminava de ver as cenas, do espírito mostrar, de conversar, ela voltava para o corpo. E quando ela voltava, ela tinha total lembrança de tudo que ela viu. Então aí ela ia escrever. Ela ia escrever e ela diz assim, sob um comando mental do espírito que tinha mostrado tudo para ela. Então a gente vê que o livro é totalmente mediúnico, mas não pela via da psicografia. A faculdade dela era diferente. Então ela ia, via tudo, voltava, tinha total lembrança. Só que, como ela fala, ela não tinha cabedal, cultura, ela mesma, para escrever. Então ela era como que teleguiada pelo espírito comunicante, para ela passar tudo aquilo no papel. Veja que a Cidinha está falando que, na época, ela disse que muitas vezes ela escreveu em papel de pão. Hoje, muitos médiuns já vai direto no computador, né? Já vai no Word e manda brala, né? Então veja como a época, né? E as lutas que essa mulher enfrentou, né? Ó, quem quiser saber mais e ver coisas magníficas de mediunidade, tem 2 livros que são essas recordações dela. Um chama Devassando o Invisível e o outro Recordações da Mediunidade. São 2 obras magníficas, né? Então, para a gente lembrar, né, ó, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram vagos, né? Não apresentando nem feição romântica, nem as conclusões doutrinárias, que depois para eles criou o seu compilador. Quem foi o compilador? Leon Denis. Então ela diz assim, ó, eu não tinha cultura, porque o Camilo, ele descreveu tudo que ele viveu. Só que faltava a isso, porque era apenas uma descrição literária comum da Terra. Mas a obra precisava ter uma organização, tinha que apresentar os pontos doutrinários e tinha que ter o fundamento moral, né? Tinha que mostrar uma consequência moral. Então, foi onde que o Leon Denis organizou a obra. Então, na verdade, esse livro tem um trabalho de 2 espíritos, né?
o Camilo Castelo Branco. Como escritor, ele narrou, então, a coisa nua e crua, e o Leon Denis foi dando os apontamentos morais e doutrinários, né? Então, um trabalho, na verdade, em duas mãos, né? Por causa das experiências mediúnicas dela. E isso é importante ela dizer, porque o fenômeno era o espírito sobre ela. Não adianta o médium querer. Não é assim, eu vou psicografar, eu vou... Isso não existe. É a coisa de lá para cá. Teve período que ela ficou, você viu, ela fala aqui 4 anos, né, sem escrever. Há um outro período da vida dela que ela teve um problema no mundo espiritual, né, desses desprendimentos, que ela também ficou um período, né, sem ter esse trabalho. Mas nunca ela deixou de perceber os espíritos, né? Veja como a Dona Ivone era um espírito preparado e veio para essa tarefa. Nesse livro ela vai narrar que ela ia fazer o culto do Evangelho, ela fazia o culto sozinha no quarto dela. Então a família fala que ela era meia sistemática, ela era muito sistemática, ela era meio sistemática, então ela fazia o culto sozinha na casa dela, porque ela era uma pessoa rigorosa. Por exemplo, vai fazer o culto, então a criança falava, não sei o quê, ela não podia. Culto é culto. Ela tinha um respeito, um negócio assim pela doutrina e pelo evangelho, que era uma coisa fantástica. Tanto é que ela não frequentava, depois de já mais de idade, o trabalho consolidado, tudo. Ela morava no Rio de Janeiro, a última cidade que ela morou. Ela não ia em centro espírita. O altivo, que era do centro espírita Leon Denis, muitas vezes foi à casa dela, fez entrevista com ela, mas ela não ia no centro do lado do altivo. Ela dizia para ele assim, eu vou a centro espírita e não ao clube social. É uma beijação, é abraço para todo lado, conversando alto, não vou a esse lugar. Então veja como ela era uma personalidade, né? Interessante, né? Muito interessante, né? Então, essa era a Dona Ivone. Ela foi lembrando de todas. Sofrimento, amargas lembranças. Mas olha uma coisa que ela fazia. Ela estava no evangelho, que eu estava falando, na casa, no quarto dela, ela começava a ler o evangelho, né, falar em voz alta, acorriam para o quarto dela um monte de espíritos, muitos suicidas. Então eles vinham com sangue escorrendo por causa do tiro, o outro tudo retalhado, que se jogou debaixo do trem, né? O outro que com esgares, porque tomou veneno. Então, imagina, e ela falava e consolava todos eles, né? Médium de hoje, moderno, aparecia isso, ele sai correndo. Não é? Aquele monte de espíritos chorando, né? Suicida, né? Saía correndo na hora, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Acho que eu já li isso. Oi? Isso. Não. Esses médiuns reveladores, eles têm essas questões. Esse livro, ela organizou e levou para a Federação Espírita Brasileira. A Federação disse, não, isso é, não vamos, né, isso é absurdo. Senhora. Aí ela ia jogar fora, imagina. E o Espírito disse, não, você guarda o material. Ela guardou, ficou um tempão na gaveta, esquecido, 20 anos. Hoje a gente vê médium que acabou de receber, ele já quer projeção, quer fazer, nem espera, nem analisa, né? Coisa assim rápida. Ela tinha uma seriedade incrível. Ficou engavetado 30 anos. Então veja como o trabalho era, e o pessoal não aceitou na época. É uma coisa revelação. Então, nós vamos ver o livro, o que ele fala. E o Chico também, gente. O Chico, quando escreveu Nosso Lar, a primeira impressão foi, isso é loucura, isso é ficção científica, né? Então,
são essas coisas, esses médiuns reveladores, eles encontram essa barreira, essa dificuldade, né? Mas veja só, são médiuns que estão preparados, porque você tem que ter renúncia, sacrifício, você vai encontrar barreiras, impedimentos. Então, são coisas assim, né? Vamos continuar. Encontrei-me, então, em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento de uma gaveta secretária e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva, de intuição, segredando-me, aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos, até que, há cerca de 1 ano, recebi instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Vou fazer a conta aí. Em 1926, a obra foi escrita. Esse prefácio foi em 1954. De 26 para 54, 28 anos. Ela orou durante 8. Nada. Ela só sentiu uma intuição que tinha que guardar o livro. Gente, orar 8 anos não é fácil, né? Até que foi para guardar e ela guardou, né? E ficou lá. Prosseguindo, porém, direi que tenho mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita, sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Durante cerca de 30 anos, tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia, que ao despertar, a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Na maioria das vezes em que me foram facultados estes voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com os espíritos, mas não a lembrança. Então veja aí, 2 apontamentos interessantes. Primeiro, esse aqui, que ela relegou os escritos a uma gaveta, né? Orou durante 8 anos, e agora, há cerca de 1 ano, ela recebeu instruções para prosseguir com a obra que estava guardada há quase 30 anos, para poder continuar o trabalho, né? E ela diz também: é de notar, todavia, que ao despertar a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Ou seja, ela tinha muita experiência na vida espiritual. Esse fenômeno dela sair do corpo era muito constante na vida dela. E espíritos que trabalhavam por ela, o Leon Tolstói, Leon Denis, Camilo Castelo Branco, Charles, que era o guia espiritual dela. O Charles, quase toda noite, levava ela para o mundo espiritual. Dr. Bezerra de Menezes. Então, ela tinha muita experiência lá. Só que ela só recordava o que os espíritos autorizavam. Então, ela tinha tudo aquilo, via tudo. Passava a mãozinha, acordava, ela sabia que ela tinha tido experiência com os espíritos, mas não se lembrava de nada. Por quê? Porque há coisas que para ela aqui no corpo físico não eram interessantes ela lembrar. E até fariam mal para ela.
em um livro dela, ela narra que ela foi a um local com o Charles e ele mostrou lá uma caverna, espíritos suicidas, um negócio lá de muita trevas. E deu lição para ela, tudo mais, e disse para ela que ela não iria se lembrar. Mas por quê, então? Porque você vai ligada por sintonia a esse quadro negativo que você viu. Esse quadro te influenciou de alguma maneira, então você não vai poder lembrar, porque se você lembrar lá, isso vai ter consequências difíceis para você. Né? Muita coisa enlouquece, muita informação, né? Vamos lá? Então, recordar só o que for necessário, né? Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como, por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel, um esvoaçar de brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino, o estrelajar das chamas na lareira e até o perfume, pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Vitor Hugo, de Charles e até do apóstolo do Espiritismo, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar por meus pais. Certa vez em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com o interior aquecido por lareira bem acesa, sentia invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse e que os profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíam o povo. Então, olha a experiência, gente. Como isso era, vamos dizer assim, era físico, entre aspas, para ela. As sensações no mundo espiritual verdadeiramente reais. Aí ela narra essa experiência que ela teve com o Camilo, né? Ela diz assim, ó, tudo que o Espírito falava eu via, eu sentia. Então, por exemplo, se ele descrevesse um ambiente, a cortina tal, o móvel com a poeira em cima, qualquer mínimo detalhe que ele falasse e me mostrava, eu percebia tudo. Tudo ficava registrado. Então, ela ouvia, via e sentia. Então, esse caso aqui é até cômico, né? Ele começou a descrever para ela foi vendo, né, um ambiente de muito frio em Portugal e tal, e entrou no ambiente, tinha uma lareira, e ele descrevendo tudo. E ela começou a sentir frio, né? Tanto frio que ela foi lá perto da lareira para aquecer. E ele ficou muito feliz com o resultado da experiência. Enquanto ela estava lá querendo se esquentar, ele, espírito, começou a rir. Feliz, ele estava alcançando o objetivo, né? Porque ela tinha que viver tudo aquilo para que, quando ele fosse escrever, a coisa fluísse com os detalhes que ele desejava, né? Então, a experiência dela é muito interessante. Mas ela diz que o fenômeno não é novo, que isso já aconteceu com outros médiuns ao longo, né, da história. E ela cita o evangelista João, né? Olha lá no Apocalipse, ele diz assim, eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o e em um livro, e envia-o a 7 igrejas. Então lá, o Apocalipse de João Evangelista foi assim, ele via, ouvia o Espírito falar, via tudo e depois escrevia. O Apocalipse foi escrito assim, também com esse fenômeno do Espírito ver tudo, sentir tudo, ouvir e depois escrever.
E não pensa que o espírito escrever é facinho, não. Tem que ter sintonia com o médium. Por isso que, geralmente, o espírito que escreve pelo médium já teve afinidade e vidas com ele. Veja que ela fala que ela já vem de muito tempo a convivência com esse espírito. Então é lá de trás que ela tem vínculo com ele, não é? Então precisa desse vínculo. A dona Zilda Gama é outra médium brasileira, quase não se conhece, mas ela é uma médium psicógrafa, mecânica, excelente. Ela recebeu só um espírito, Vitor Hugo. Coisinha simples, né? Tem 9 livros escritos pelo Vitor Hugo por ela. São obras assim, o estilo é fantástico. Quem lê é uma coisa impressionante. Estudiosos que viram tudo, fizeram artigos mostrando a veracidade, o estilo, a maneira de falar, tudo. E aí depois, né, ela já com o trabalho, ela ia no Chico e tal. Aí o Chico disse que ela tinha sido filha do Vitor Hugo, de outras encarnações, e ela tinha muito vínculo afetivo com ele. Então você vê, os dois na vida espiritual se prepararam, se comprometeram do trabalho, ele vem, mas tem uma afinidade com ela muito grande. Então tem que ter esse preparo, essa afinidade, né? Senão não consegue, né? Tem que ser um instrumento. No Apocalipse, versículos 10, 11 e seguintes, do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor positiva o fenômeno a que aludimos, em pequenas palavras. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro, e envia-o às 7 igrejas, etc., etc. E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo assim, por meio de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que não se torne causa de admiração o que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, A Gênese, existe esse tópico, item 9, certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Longe de mim a veleidade de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista. Pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume, patenteadas ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridades que me deprimem o espírito. O discípulo amado, porém, que sendo um missionário escolhido, era também modesto pescador, teve sem dúvida o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Na obscuridade da existência, em que amargo experiência e testemunhos decisivos, deu-me a misericórdia do mesmo amado Senhor 3 servos dedicados da sua gloriosa doutrina de amor e de luz, como tutelares, que acudissem às necessidades urgentes do trabalho reparador que me estava afeto, socorrendo a penúria intelectual que me afligia, incapacitando-me de transladar para o papel
os ditados que entidades afins me confiavam em visões pujantes de força e de vida. Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis. Não posso ajuizar quanto aos méritos desta obra. Proibi-me, durante muito tempo, levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos Espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. Ivone Pereira, Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954. Pessoal, tem só um prefácio aqui rapidinho do Leon Denis. Falha de impressão, então, hein? Não tem? Você vê que coisa? Erro gráfico seríssimo. Pessoal, só para a gente registrar, para a gente começar o livro semana que vem, tem um prefácio da segunda edição do Leon Denis. Então vamos só ler para falar que a gente não leu, né? Revisão criteriosa impunha-se nesta obra que há alguns anos me fora confiada para exame e compilação, em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre o instrumento mediúnico ao meu dispor. Filo, todavia, algo extemporaneamente, já que me não fora possível fazê-lo na data oportuna, por motivos afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas, contra que o mesmo instrumento se debatia do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. E a revisão se impunha, tanto mais quanto, ao transmitir a obra, me fora necessário avolumar de tal sorte as vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico, operando nele possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito, que, ativadas ao grau máximo que aquele seria possível comportar, tão excitadas se tornavam que seriam quais catadupas rebeldes, nem sempre obedecendo com facilidade à pressão que lhes fazia, procurando evitar excessos de vocabulário, acúmulos de figuras representativas, os quais somente agora foram suprimidos. Nada se alterou, todavia, na feição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório. Entrego-a ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram de espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. E se, procurando esclarecer o público, por lhe facilitar o entendimento de fastos espirituais, nem sempre conservei a feitura literária dos originais que tinha sob os olhos. No entanto, não lhe alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões que respeitei como labor sagrado de origem alheia. Que medite sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exalçar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações à lei de Deus. Então, trabalho do Leon Denis, no trabalho do Camilo Castelo Branco. Semana que vem, a gente vai então dar início vendo o Vale dos Suicidas, ok?